Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12 em diante, ouçam o que diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas com uma diferença: sem pecado. Ele não pecou, ele é puro, ele é santo, ele é o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem pecado, sem ruga, sem defeito, sem mácula. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós, na fé cristã, na nossa fé cristã, nós lidamos com conceitos. A nossa religião, eu não gosto de usar essa expressão, religião, mas vai ela por enquanto. Na nossa religião, nós lidamos com conceitos. Na fé cristã, nós temos que lidar com ideias que são expressas em palavras. E quando eu digo que nós temos que lidar com ideias que são expressas em palavras, quando eu digo que a nossa fé lida com conceitos, eu estou inclusive pensando naquilo que Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 12, especialmente no versículo de número 2, quando ele diz: e não vos conformeis com este mundo. Versículo 2 não, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, no versículo 1, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. Culto racional. Tem razão, tem raciocínio, tem pensamento, tem ideias, tem conceitos. O grande teólogo britânico, falecido, não tem muito tempo que ele faleceu, John Stott, ele escreveu até um livro com o título Crer é também pensar. Crer é também pensar, porque é fé, nós lidamos com fé, mas a nossa fé não é uma fé alienada, não pode ser uma fé alienada. A nossa fé não é uma fé infantilizada, não é uma fé mediocrizada. Nós não estamos aqui bitolados, infantilizados, mediocrizados, desprovidos de qualquer razão, de qualquer pensamento, de qualquer reflexão. Não, nós pensamos, nós refletimos,
nós lidamos com ideias que são expressas em palavras. Então, o que nós pregamos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós ensinamos, necessariamente precisa ficar claro para as pessoas que ouvem. Quando eu estou pregando o Evangelho, eu tenho essa preocupação no meu coração. O que eu estou pregando, o que eu estou falando, precisa necessariamente ficar clara para as pessoas que eu estou falando, precisa ficar claro para as pessoas que estão me ouvindo. Porque a Bíblia diz, próprio Paulo, mais uma vez citando Paulo, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, o que eu estou falando, o que eu estou pregando, precisa ficar claro para as pessoas que me ouvem de tal modo, precisa, de alguma maneira, fazer sentido para quem está me ouvindo, precisa, de alguma maneira, produzir raciocínio, reflexão, no coração e na mente das pessoas que estão me ouvindo, para a partir daí nascer fé no coração desta pessoa, já que Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, o que nós estamos pregando, o que nós estamos ensinando, o que nós estamos falando, precisa ficar claro para os que nos ouvem. E o que nós falamos, o que nós pregamos, o que nós ensinamos é nada mais, nada menos do que o Evangelho de Jesus Cristo. A mensagem que Deus incumbiu a igreja de pregar, a mensagem que Jesus colocou sobre os ombros da igreja, para que a igreja pregasse, para que a igreja ensinasse, para que a igreja anunciasse, é o Evangelho. Se tem igrejas por aí pregando outra coisa que não seja o Evangelho, se tem apóstolos, bispos, pastores, televangelistas pregando outra coisa aí que não seja o Evangelho, eles estão fazendo por sua conta e risco, porque está muito claro no Evangelho que a mensagem básica, fundamental, que Jesus responsabilizou a igreja, que Jesus incumbiu a igreja para pregar, é o Evangelho. O texto áureo da evangelização diz isso. Vocês sabem qual é o texto áureo da evangelização? Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. O Evangelho. E o que é o Evangelho? Quando eu digo que estou pregando o Evangelho, o que é que eu estou dizendo? O que é que eu estou falando? Quando nós, aqui hoje à noite, reunidos nesse culto de ensino, nesse culto de doutrina, nós pensamos assim conosco mesmos, com nós mesmos, nós estamos pregando o Evangelho, essa igreja é uma igreja que prega o Evangelho. O que é que nós definitivamente estamos afirmando com esta expressão, com essa declaração? O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus expresso em palavras. O que é pregar o Evangelho? É você falar do poder de Deus através de palavras. Você expressa em palavras o poder de Deus. O poder de Deus expresso através de palavras. O que é o Evangelho? O Evangelho é a encarnação de conceitos divinos. Existem conceitos divinos e nós, como cristãos, encarnamos estes conceitos divinos. Significa dizer que nós pregamos a partir de palavras, mas nós pregamos a partir de testemunho, uma vez que nós encarnamos também na nossa própria vida esses conceitos divinos. O que é o Evangelho? O Evangelho é a revelação dos pensamentos de Deus. Quando nós afirmamos que nós estamos pregando o Evangelho,
Em outras palavras, nós estamos declarando que nós estamos revelando os pensamentos de Deus. E alguém pergunta, mas não é muito atrevimento não? Você afirmar que você está revelando os pensamentos de Deus? Não é atrevimento, é cumprimento de missão, porque Jesus disse, ide, pregai o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a revelação dos pensamentos de Deus. Que pensamentos são esses? Pensamento de vida e não de morte. Não é isso que o profeta disse, profeta Jeremias? Deus falando através do profeta, eu é que sei os pensamentos que tenho de vocês, pensamento de vida e não de morte. Revelamos o pensamento de Deus. E qual é o pensamento de Deus? O pensamento de Deus é que o Verbo se fez carne e veio morar entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que é o Evangelho? O Evangelho é tornar os pensamentos de Deus claros para as pessoas. É tornar os pensamentos de Deus claro para as pessoas. O que é o Evangelho? O Evangelho é o anúncio de uma boa notícia. Que esta expressão é o que significa Evangelho, né? Esse termo grego, Evangelho. O que é Evangelho? É o anúncio de uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia. Quando você diz, eu estou pregando o Evangelho, você está dizendo assim, eu estou anunciando uma boa notícia. Quando esta igreja diz, nós estamos aqui para pregar o Evangelho, esta igreja está afirmando em outras palavras, nós estamos aqui para dar uma boa notícia a este bairro, aos moradores, vizinhos aqui, as pessoas que estão aqui nessa imediação, as pessoas que estão aqui nessa localidade. Essa igreja local está aqui para transmitir uma boa notícia. E que boa notícia é esta? Deus em Jesus, o seu Filho, esmagou todos os pecados dos homens na cruz do Calvário, e todos nós agora podemos ter paz com Deus e ser reconciliados com Deus pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. O que é o Evangelho? É o anúncio de uma boa notícia. E o que é essa boa notícia? É a pessoa de Jesus Cristo. O que é que nós anunciamos na pregação do Evangelho? A pessoa de Jesus Cristo. E aí o autor da carta aos Hebreus, meus queridos irmãos, que eu li para vocês, do capítulo 4, versículos 12 a 16, ele vem trabalhando desde o começo da carta, desde o capítulo 1 desta carta, que ele vem trabalhando a revelação de Deus através de Jesus, mostrando a autoridade e a superioridade de Cristo sobre os anjos. Veja aí na sua Bíblia, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Ouçam o que diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Agora veja o que diz o versículo 4: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então o autor já começa aqui, o autor da carta aos Hebreus já começa aqui no capítulo 1. Ele abre a carta falando da revelação de Deus através de Jesus, mostrando a sua autoridade e a superioridade de Cristo sobre os anjos. No capítulo de número 3, ele mostra a autoridade de Cristo sobre Moisés. Ele diz que Cristo é superior a Moisés.
E falar que qualquer pessoa fosse superior a Moisés, naquele contexto judaico, era uma coisa muito grave. E o autor da carta aos Hebreus, sem titubear, ele vai no âmago do evangelho para mostrar, no capítulo de número 3, depois de já ter mostrado a superioridade de Cristo sobre os anjos, ele agora mostra no capítulo 3 a superioridade de Cristo sobre Moisés. E eu acho maravilhoso que do versículo 1, ele vem falando do sábado, do descanso, vem trabalhando essa questão do descanso, do sábado, até chegar no versículo 12. E quando chega no versículo 12, o autor da carta aos Hebreus, ele converge tudo isso em Cristo. Tudo que ele vem falando desde do capítulo 1, os anjos, o sábado, Moisés, tudo, ele converge tudo que ele vem tratando, tudo que ele vem falando, ele converge tudo isso em Cristo. E então, ele propõe para nós, ou ele, de forma muito maravilhosa, nos ensina algumas lições que eu quero repartir com vocês aqui hoje à noite. Primeiro, de forma muito maravilhosa e muito gloriosa, o autor da carta aos Hebreus faz questão de ressaltar, a partir do versículo 12, o poder da palavra. Porque no versículo do número 12, ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Poder da palavra é viva e eficaz. E cabe ressaltar aqui, meus queridos irmãos e irmãs, que palavra aqui não é um conceito filosófico. Palavra aqui não é uma mera combinação de papel e tinta. Palavra aqui não se restringe ou se resume a letra impressa no papel, ou letra escrita no papel. Palavra aqui não é um conceito doutrinário. Palavra aqui não é um conceito teológico. Palavra aqui não é um conceito filosófico. Palavra aqui é a própria pessoa de Jesus Cristo Nazareno. Ele é a palavra de Deus encarnada. O Verbo se fez carne e veio morar entre nós. O Verbo habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Nós cristãos cremos na Bíblia como palavra de Deus escrita e inspirada. A Bíblia é a palavra de Deus escrita e inspirada. Mas nós cristãos cremos, para além da Bíblia, palavra de Deus escrita e inspirada, nós cremos na palavra de Deus encarnada, que é o próprio Verbo de Deus que se fez carne e veio morar entre nós, a pessoa de Jesus Cristo, o Nazareno. E com isto, nós podemos afirmar, sem medo de errar, que tudo está sob a tutela da palavra de Deus. Tudo está sob a tutela da palavra de Deus. Porque em Mateus, capítulo de número 28, e o versículo de número 18, palavras do próprio Jesus, já ressurreto, depois de ter ido à cruz, depois de ter expirado na cruz do Calvário, depois de ter sido tirado da cruz e ter sido colocado numa sepultura, depois de ter saído da sepultura, depois de ter rompido
rompido com os grilhões da morte, depois de ter vencido o pecado, a morte, o inferno, depois de ter aparecido aos discípulos, depois de ter aparecido às mulheres, às vésperas de ascender aos céus, Jesus então se aproxima e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, não é nenhuma extrapolação eu afirmar hoje à noite que tudo está sob a tutela da autoridade da palavra de Cristo. Por isso Jesus, bem que Jesus se admirou da fé daquele centurião, a ponto de dizer: eu andei em Israel e não vi uma fé como esta. Por quê? Porque aquele centurião foi capaz de ir além dos conceitos, ele foi capaz de ir além das doutrinas, além das tradições, e ele disse: eu não sou digno de receber Jesus na minha casa, mas diga a ele: basta uma só palavra e o meu criado vai ser curado. Ele confiou nesta palavra, a palavra é o próprio Jesus, o Verbo de Deus que se fez carne. Ele fala do poder da palavra. O autor aos Hebreus fala do poder da palavra, mas ele fala também da capacidade da palavra. Versículo 12: a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é capaz. Ela é capaz de cortar. Ela é capaz de penetrar. A capacidade da palavra, ela é cortante. Ela é penetrante. Mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Nem você e nem eu tem nenhuma capacidade de discernir o pensamento de ninguém, de julgar o propósito do coração de ninguém, mas a palavra tem essa capacidade. Ela penetra divisão de alma e de espírito. Onde fica a divisão de alma e espírito? Eu não sei, a palavra penetra lá. Chame a ciência, com todo respeito aos experimentos científicos, com muito respeito aos grandes cientistas, com respeito aos médicos, aos grandes especialistas, mas questione: onde está a divisão da alma e do espírito? Não sei, mas a palavra penetra. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Portanto, meus queridos irmãos, pregar o Evangelho, expor o Evangelho, é expor Cristo, é pregar Cristo, é anunciar Cristo. E quando isso acontece, quando nós expomos Cristo, quando nós pregamos Cristo, quando nós apontamos Cristo, não resta dúvida, não há outra coisa a acontecer a não ser, sabe o quê? Corações ficam cortados, corações ficam perfurados, corações ficam rasgados. Olha o que o autor da carta aos Hebreus está declarando. Ele diz que a palavra é cortante, ela corta, ela rasga, ela penetra, ela divide, ela discerne pensamentos, propósitos do coração, ela é apta para discernir. Então, se a igreja brasileira se levantar no poder do Espírito para pregar o Evangelho, por mais que a igreja esteja desacreditada por conta dos grandes escândalos que estão acontecendo um atrás do outro, por mais
pastor, que o título de pastor esteja sendo jogado na lama por alguns irresponsáveis, mas se a igreja se levantar no poder do Espírito e anunciar Cristo, não resta dúvida, corações serão rasgados, corações serão cortados, corações serão perfurados, haverá sim rendição diante do pé da cruz, porque não há quem possa resistir o poder do corte da palavra de Deus, Jesus Cristo. Por isso que quando Pedro terminou de pregar no dia de Pentecostes, o que a Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 37? Eles ficaram com os corações o quê? Compungidos. E você sabe o que é a palavra compungido ali no grego? A palavra grega para compungido ali é coração rasgado, é coração esfaqueado, é coração apunhalado pela palavra. Foi o mesmo que Pedro tivesse cravado um punhal no coração dele. E eu quero te dizer aqui hoje, meus queridos irmãos e irmãs, não adianta debater, não adianta discussão, não adianta perder tempo lá na internet, debatendo, rebatendo com quem quer que seja. Perda de tempo, total perda de tempo. Nós estamos no tempo agora de nos humilhar diante de Deus, pedir o poder do Espírito Santo e anunciar Jesus. Ah, mas fulano isso, fulano aquilo. Eu estou anunciando Jesus. Ah, mas o pastor A, o pastor B, olha para Jesus. Ah, mas a igreja tal, a igreja B, a igreja C, vem à cruz. Ah, mas não sei quem fez isso, não sei quem fez aquilo. Eu estou anunciando Jesus. Jesus é maravilhoso, Jesus é glorioso, Jesus é extraordinário. Venha Jesus, porque você vai se decepcionar comigo. Você pode se decepcionar comigo, eu vou me decepcionar com você, e eu posso me decepcionar com você, mas eu tenho prazer de lhes apresentar Jesus Cristo de Nazaré. Com Ele ninguém jamais irá se decepcionar, porque Ele é extraordinário, Ele é maravilhoso, Ele é singular, Ele é inigualável. Não há nenhum personagem na história da humanidade, nos anais da história, ninguém que possa ser comparado a Jesus Cristo de Nazaré. Simplesmente Ele é o Senhor da história, o Cristo de Deus, aquele em que nós cremos e aquele a quem nós dedicamos toda a nossa vida. Eu sou de Jesus e seguirei o caminho de Jesus. Três. Em terceiro lugar, o autor da carta aos Hebreus deixa claro para nós que a palavra desnuda. Você sabe o que é desnudar, né? Desnuda. A palavra nos deixa desnudos. A palavra nos deixa despidos diante de Deus. Porque aqui eu posso até botar meu terno, minha gravata, ficar todo engomadinho, eu posso facilmente olhar para vocês aqui e passar para vocês aqui uma outra realidade daquilo que de fato eu seja, ou eu sou. Mas diante de Deus não tem essa. A palavra desnuda. Quando eu vou orar, é por isso que quando eu vou orar, eu digo assim: Senhor, eu estou aqui em oração. E não adianta eu mentir, porque se eu mentir, o Senhor sabe que eu estou mentindo. Se eu falar que estou tendo fé sem ter, o Senhor sabe também que é farsa da minha parte. Se eu também quiser aqui, Senhor, impressionar o Senhor, vai dar tudo errado, porque o Senhor não se impressiona como eu me impressiono fácil. Você não, sou eu me impressiono fácil. Olha o carro dele, olha a roupa dele. Nossa, você viu a roupa dela? Menina, impressionante. Você viu que como? Você viu onde ela? Você viu para onde ele viajou? Não, eu fico impressionado.
Deus não. Deus não se impressiona com a minha oratória. Deus não se impressiona com a minha teologia. Deus não se impressiona com a minha pregação. Deus não se impressiona com os instrumentos que eu toco. Deus não se impressiona com a minha capacidade intelectual. Não, Deus não se impressiona. O autor da carta aos Hebreus deixa isso claro. A palavra desnuda. A palavra revela. A palavra descobre. A palavra tira o véu. O véu que encobre. Sabe esse véu que encobre? Sabe o véu que Moisés estava com ele no rosto? Desceu do monte. Bota um véu aí, Moisés, porque é muita glória no seu rosto, o povo não consegue olhar. Bota o véu. Aí Moisés botou o véu, só que depois foi embora, acabou a glória e o Moisés continuou com o véu. Ô Moisés, tira o véu aí, porque todo mundo já sabe que não tem mais glória nenhuma aí. Véu que encobre todas as nossas ações. A palavra tira, a palavra remove esse véu. Isso ele diz aqui, ó. No versículo 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, estão patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Está patente diante dos olhos daquele de quem haveremos de prestar contas. Então não adianta disfarçar. Não adianta uma nota de rodapé, uma nota de esclarecimento mentirosa para tapear sei lá quem na internet. Não adianta. Haverá um dia de prestação de contas e tudo está patente diante desses olhos. Tudo está claro diante dele, tudo está descoberto diante dele, tudo está patente aos olhos daquele de quem temos de prestar contas. E aí sabe o que a palavra faz? A palavra nos empurra para confissões. Não tem para onde correr. A palavra me empurra para as confissões. Eu vou me confessar. Eu vou me confessar não é porque é um dogma da Igreja Católica Romana, não. Ou porque é uma doutrina da Igreja Assembleia de Deus, não. Eu vou me confessar porque eu estou desnudo diante de Deus. Eu estou descoberto. Eu não tenho como esconder. Eu não tenho como camuflar. A palavra me empurra para confissões. A palavra nos faz olhar no espelho. A palavra nos coloca diante do espelho e a palavra diz: olha aí, você é esse aí no espelho. Se olhe no espelho, se enxergue no espelho. A palavra me põe diante do espelho. A palavra nos faz enxergar quem de fato nós somos. A palavra fala para mim: Nilson, olha para você, veja quem de fato você é. Não adianta encenar, não adianta. A palavra me faz enxergar quem de fato eu sou. A palavra me confronta, me interpela, me questiona. A palavra me questiona. Mas eu fico feliz com o autor da carta aos Hebreus falando isso aqui. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que a palavra me empurra para o espelho, que a palavra me empurra para as confissões, que a palavra me faz olhar no espelho, ao mesmo tempo que a palavra me confronta, ao mesmo tempo que a palavra me faz ver quem eu sou, ao mesmo tempo que a palavra me mostra a minha fragilidade, as minhas limitações, ao mesmo tempo que a palavra me mostra o meu pecado, ao mesmo tempo que a palavra me mostra o meu nível baixo diante de Deus, ao mesmo tempo, diferente do que a religião faz. Porque a religião também faz isso. A religião também diz: você não vale nada, você não presta.
você é um desgraçado, você é um caído, você nunca vai conseguir agradar a Deus, você nunca vai conseguir aplacar a fúria da divindade. Por isso que na religião existe o ritual, o ritual seguido de sacrifício, que é para você sacrificar com o intuito de quê? De aplacar a ira da divindade. Então você sacrifica, e depois tem que fazer mais sacrifício, e depois sacrifício de novo, e depois mais sacrifício, porque você nunca vai estar quitado com a divindade. Você é sempre devedor diante da divindade. E a religião faz isso. Ela diz que você é sempre devedor, te empurra para os rituais e para os sacrifícios, e você se penitencia, se você se sacrifica, e você faz ritual, e você faz isso e faz aquilo, e não consegue agradar nunca, e vive sempre naquele estado de angústia profundo, e não se liberta nunca, e não está livre nunca, porque a religião mostra os seus defeitos, mas ela não reforma. A palavra é diferente. Ela diz: você é um caído, você é um limitado, você é um fraco, você está nesse nível seu baixo, olha quem você é, dá uma olhada no espelho, veja como não adianta você querer disfarçar, porque você realmente é isso aí que você é. Ao mesmo tempo que a palavra faz isso, ao mesmo tempo ela diz assim: mas eu tenho uma boa notícia para você, alívio. Ao mesmo tempo que ela diz: você é um derrotado e você está caído no teu pecado, ao mesmo tempo ela diz: mas levante a tua cabeça, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Eu estou livre pelo sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. Uma palavra me coloca na frente do espelho e diz assim para mim: se enfrente aí, veja os teus defeitos, veja quem de fato você é. Viu? Vi. Confessou? Confessei. Está arrependido? Estou arrependido. O que tem no seu coração? Sede de Deus, fome de Deus. Aí a palavra me diz assim: pois então agora eu te mostro, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. E por último eu termino aqui, em quarto lugar. A palavra nos mostra, em quarto e último lugar, que em Cristo nós estamos garantidos. Em Cristo nós estamos garantidos. Veja o que diz o versículo de número 14. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Achega-te com confiança. Aproxima-te confiante junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, o que nos torna livres é o fato de que nós temos a Jesus. Você tem Jesus? Você tem Jesus? Nós temos Jesus? Se nós temos Jesus, nós somos livres. Livres.
porque Ele é o nosso sumo sacerdote. O autor aos Hebreus está dizendo assim: Ele é o nosso sumo sacerdote. E eu, nem você, nós não precisamos temer nenhuma força. Você não precisa temer nenhuma força que queira te oprimir, porque em Cristo nós temos paz com Deus. Você não precisa temer, porque foi Ele quem penetrou o céu. Jesus penetrou o céu, e agora nós podemos nos encarar no espelho, e agora nós podemos conservar firme a nossa confissão. Nós podemos nos olhar no espelho, nós podemos nos encarar no espelho. Sobretudo, nós podemos saber tudo ao nosso respeito, nós podemos entender tudo quem de fato nós somos. Sabe por quê? Porque não há o que temer, porque em Cristo nós já fomos justificados. A justiça de Cristo foi imputada sobre nós. Tudo que você e eu precisa fazer é crer, porque todo aquele que crê já é considerado justo, não porque o seja em si mesmo, mas porque a justiça de Cristo foi imputada sobre nós. Nós já fomos justificados, nós estamos sob o sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus. Nele nós mantemos firmes a confissão do vínculo, do nosso vínculo, da nossa confiança. Nele, na pessoa de Jesus. Meu irmão, minha irmã, você não precisa se dobrar a nenhum tipo de culpa. Mas pastor, eu vivo culpada, eu vivo culpado. Eu já fiz tratamentos, já fui no consultório do psicólogo, já fiz terapia, já tentei me livrar deste peso, desta culpa. Eu não sei o que acontece, eu estou pesado de culpa. Eu te digo hoje, em Cristo você não é culpado, em Cristo você não é culpada, porque nós temos um sumo sacerdote que penetrou os céus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Não aceite, meu irmão, minha irmã, não aceite nenhum tipo de pregação. Você que está acompanhando esta transmissão, este culto online, você que vai ver a pregação gravada depois, não aceite nenhum bispo, nenhum apóstolo, nenhum pastor, nenhum pregador, nenhum evangelista dizer que você tem que fazer ritual disso, ritual daquilo, pagar promessa, pagar penitência, dar 7 voltas, subir escada de joelho, usar o copo com água em cima do rádio, fazer chá do Salmo 23, abrir a Bíblia no Salmo 91, fazer alguma coisa para aplacar a ira de Deus, porque Deus não está irado com você. Você não pode aceitar esse tipo de pregação, porque a mensagem do Evangelho é: Ele nos resgatou com o seu próprio sangue, Ele tirou a cédula que era contra nós, tirou-a, removeu inteiramente, cravou na cruz do Calvário. Agora nós podemos levantar as mãos e dizer: livres, finalmente livres, pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Eu não aceito nenhum evangelho que queira propor para mim um sacrifício igual ou maior do que o que Jesus já fez para mim por mim na cruz do Calvário. Está feito, está pronto, está pago, está realizado. Toda a dívida foi paga, toda a culpa aniquilada, toda a maldição estrangulada pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Ele é o nosso sumo sacerdote. Nenhuma engrenagem religiosa, nenhum ritual, nenhum copo com água em cima do rádio,
nenhuma campanha do sal grosso, nenhuma oração forte do apóstolo não sei das quantas, nada pode intermediar a nossa relação com Deus. Sabe por que não? Porque a nossa relação com Deus se dá diretamente por intermédio de Jesus Cristo. Toda a parede de separação caiu, o véu do santuário rasgou-se. Ele é o sumo sacerdote que penetrou o céu, e por ele nós temos acesso junto ao trono da graça. Te achegue a ele confiadamente, porque você não chega como réu, e você não chega como súdito, você chega como filho amado, como filha amada, perdoado, abraçado, agraciado pelo perdão de Jesus. Em Jesus nós estamos garantidos, porque Jesus disse em João capítulo 8, versículo de número 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantos são livres das algemas do pecado? E pode levantar a mão e dizer, livre pelo sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. Amém.